estamos ao vivo, Carol. Quero dar boas-vindas a todos no Instagram também. E quando a gente... Pronto. Eu quero mostrar para todo mundo aqui. Vamos dar um salve para a galera do Instagram, gente? Que salve mais xoxo. Eu vou tentar de novo. Vamos dar um salve para a galera do Instagram? Agora foi um salve, meus amigos. Agora foi um salve. E já estamos aqui com o pessoal acompanhando. Carol, seja bem-vinda a Goiás. Pronto. O meu fica sem direito. Pronto. Então, eu queria agradecer o pessoal do Instagram, mas muito mais especialmente as pessoas que estão aqui, me receberam tão bem. Eu já estive até aqui nesse mesmo prédio, PRT, quando eu não tinha amigos tão importantes e famosos, então minha presença passou muito discretamente, mas eu vim aqui alguns anos antes da pandemia para um congresso que era sobre mediação e arbitragem, se não me engano. Mas então estou de volta e pretendo voltar mais vezes, agora que conheci que o Rafael é real, eu acho que isso já foi uma evolução. Hoje, meu filho também, quando chegou aqui, viu o Rafael e falou assim, você? Porque você que faz live com a minha mãe? Você que faz live com a minha mãe? Então, é uma delícia estar aqui e agradeço muito ao presidente do IGT, pronto, hoje para os notáveis. E a gente fez, o que a gente pensou? Como eram 80 anos de CLT e 5 anos de reforma, a gente pensou em falar sobre tudo, basicamente. E aí, selecionando 10 tops que parecem mais assim, impressionantes do ponto de vista prático e da vivência das rotinas da vida trabalhista, para poder trazer para vocês o que mudou, o que continuou, o que desafia uma mudança mais arrojada. Então, seriam os top 10 da reforma e da CLT, certo? Eu quero falar a verdade aqui, porque eu acho que a gente precisa falar a verdade sempre, de como surgiu esse tema, né? Gustavo me chamou para o congresso e eu falei, Gustavo, eu não vou ter tempo de preparar uma apresentação à altura do congresso do IGT, de um tema de forma aprofundada, como eu gostaria de fazer. Então eu te peço licença para não palestrar. Ele falou, não tenho ideia, o seu tema vai ser 80 anos de CLT e 5 anos de reforma trabalhista. Eu falei, cara, mas aí está muito aberto, pode falar sobre tudo. Então, você entendeu. Agora você fale sobre o que você quiser. E a Carol escolheu sobre o que a gente vai falar. Então vamos dar início aí e para a gente começar com a nossa apresentação. Pode ir. Onde é que muda? Cadê o passador? Está aqui. Pessoal do Instagram, a gente manda nos grupos dos notáveis, né? Essa apresentação ficou simpática mesmo. Então, os 10 pontos mais... Eu vou mandar agora lá. Manda lá. Vai pausar aqui um pouquinho, porque eu vou mandar a apresentação. Os 10 pontos mais... seja no construtivo, seja no contencioso. Primeiro, falar que com a reforma a partir de novembro de 2017, eu acho que a CLT teve um grande upgrade em termos de novos perfis contratuais. Então, o que foi, Gustavo? Tá tudo certo? Então, a gente teve, na verdade, não só a presença de novos contratos seletistas, ou seja, o teletrabalho, o intermitente, dentro de um circuito CLT, com todos os direitos garantidos da CLT, mas eu acho que também é importante, nesse crescimento de 80 anos de CLT, a gente pontuar aqui que hoje o direito do trabalho ele é muito além do que aquele módulo empregado-empregador. Então, a gente tem vários outros perfis contratuais extra-CLT, que são simples, como o estagiário, como o transportador autônomo de carga, o salão parceiro, e outros que desafiam ainda qualquer tipo de regulamentação que ainda não existe. O sujeito que está trabalhando por aplicativos, né, os trabalhadores que realmente não têm ainda sequer um regime jurídico definido. Então, eu acho que o primeiro recorte da evolução do direito do trabalho que a gente vê, da CLT e mesmo depois da reforma de 2017, é uma pulverização de perfis contratuais. Perfis contratuais com proteção seletista,
aprendizagem e esses que vieram com a reforma, e perfis contratuais para além dessa redoma CLT. E aí a gente está falando não só dos que estão regrados e que desafiam e que na verdade tratam-se de contratos trabalhistas, muitas vezes o Supremo, né, em decisão de conflitos de competência importante, ceifando essa discussão da justiça do trabalho, infelizmente, mas o fato é que o fato é que esses... Ficou ótimo. Ficou excelente. Pronto, então. Pronto. Não tá nem subindo o coraçãozinho. Será que estão vendo, Jesus? Notáveis. Carol gosta de coração. Ah lá, começou. Então vamos lá. Bom, mas olha, Carol, uma coisa que a gente sempre fala, e eu falo isso muito no congresso científico, é muito interessante porque a gente fica muito no plano conceitual. E eu e Carol, a gente gosta de trazer para o mundo real. Eu costumo dizer que existe um mundo real fora dos processos. E que todo o judiciário, Data Máxima Vênia, desembargador Wellington, doutor Fernando, e deixa eu ver se tem mais alguém aqui, doutora Narayana, e etc. Data Máxima Vênia, doutor Fabiano. Não, o Fabiano está acostumado comigo, não preciso pedir Máxima Vênia para ele não. Aí, Data Máxima Vênia, o judiciário tem uma visão enviesada. Por que uma visão enviesada? É igual o juiz de família que fala que não acredita no casamento. Porque só chega para ele o casamento que deu errado. Que ele é juiz de família. O casamento que deu certo não bate a porta. E o Poder Judiciário Trabalhista é também o desembargador Paulo Pimenta, Data Máxima Vênia, eu estava falando tão bem do judiciário agora. E eu jamais cometeria heresia de criticar. É um elogio. Mas brincadeiras à parte, só bate a porta do Poder Judiciário a relação que não teve êxito, que não teve sucesso. Além da fiscalização e etc., mas separando isso. Então existe uma visão enviesada quando se olha especialmente para novas formas contratuais. Enquanto que no mundo real do empregado e do empregador, as diversas formas desses avanços de perfis contratuais são presentes e trazem uma reflexão prática desafiadora. Porque, de um lado, você tem o excesso do empregador na tentativa de economia. Fato também. Fato. E, de outro, você tem o desafio de mudanças de legislação, mudanças de condições jurídicas, a ponto de você estabelecer qual que é o tipo de relação. Isso explode, nesse momento, no grande debate do que o pessoal vem chamando de uberização da relação de emprego, e que, na verdade, a gente pode trazer isso para qualquer tipo de trabalho de plataforma. E o que tanto eu quanto Carol a gente defende sempre? Nós estamos vivendo um momento em que esse avanço de perfis contratuais impede um avanço um avanço de construção legislativa. Não cabe essas novas relações, ao mesmo tempo, num enquadramento seletista clássico, mas também não dá para ter hipocrisia de falar que um rapaz que põe uma chinela, sobe na bicicleta e põe uma mochila nas costas, é empreendedor. Não dá. Então a gente tem que ter um pouco de flexibilidade no diálogo e no debate para uma construção legislativa. Na Inglaterra isso já aconteceu. Criou-se na Inglaterra uma terceira figura jurídica, no início do ano passado, uma figura jurídica chamada worker, em que aquela pessoa, ela não tem toda a proteção trabalhista clássica, mas ela também não é juridicamente abandonada em todos os seus termos, estabelecendo direitos mínimos para se garantir a relação jurídica daquele trabalhador com aquela plataforma. E nós precisamos desse avanço legislativo. Não é razoável permitir que o Poder Judiciário ele decida e resolva esse problema. É injusto com o Poder Judiciário o legislador fazer isso. Num calabouço de legislações distantes uma da outra, para a gente chegar
num ponto comum. E é por isso que esses avanços de perfis contratuais, eles têm sido muito acelerados. E vale mesmo se a gente for falar do intermitente, que é essa nova figura legislativa seletista que tanto se teme ainda e que agora, um mês atrás, estremeceu com a decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que é inconstitucional receber menos que o salário mínimo, ainda que proporcional ao salário mínimo hora, o que classicamente o TST já vem entendimento que era adequado, só que a decisão do Supremo Tribunal Federal faz um recorte muito específico dizendo que só vale para servidor público. E aí ele estabelece lá no 34, no 37 da Constituição Federal os recortes necessários. E aí eu fiz uma brincadeira com o Fabiano por telefone e com a Carol também numa live no dia. O Supremo Tribunal Federal, e o fundamento do Supremo Tribunal Federal é a dignidade da pessoa humana, que o servidor público fere a dignidade da pessoa humana do servidor público receber menos de um salário mínimo, ainda que proporcional à jornada de trabalho. Mas ele faz um recorte específico dizendo que está falando só de servidor público. Inauguramos a diferenciação da dignidade da pessoa humana entre o servidor público e o trabalhador seletista no país. Parabéns para o Supremo e mais um avanço constitucional aí na legislação. Mas enfim, podemos avançar? Podemos avançar. Eu ainda não entendi as unhas. Era para falar da diversidade. Entendi. Tá muito diverso mesmo, muito colorido. Novo colorido. Quando o direito do trabalho foi feito, gente, ou você era um empregador ou tu era um empregado. Não tinha muito meio termo. Não tinha nem o autoempregado, nem a microempresa. Então a vida aí era são várias cores. Hoje não, meio hoje a gente pintado, tem salmão, entendi. hoje a gente tem off-white, hoje a gente tem uma pluralidade. A vida é muito mais complexa. Isso é super interessante. Seja muito bem-vindo, desembargador Elvésio. O senhor chegou bem no momento da discussão das cores das relações de emprego. Seja muito bem-vindo. Senhores, descentralização horizontal do mercado. Acho que antes de tudo eu quero fazer uma pergunta para a história. Quem sabe o que é descentralização? Vou perguntar aqui para a live também. Quem sabe o que é descentralização horizontal? Tá vendo, Carol? É ridículo isso. Deixa ela explicar, gente. Ó, o pessoal aqui na live está comentando a gente combinando a gravata e o vestido. Não foi... Não foi de propósito, né? Não. Mentira, eu fui buscar outra gravata para esse vestido. Agora, ontem eu mandei a treino. O que você acha, Rafa, dessa apresentação? Aí ele, o que seria isso? Eu perguntei para ela o que significa isso. Aí a Carol falou, eu acho o direito do trabalho muito básico, eu gosto de dar uma glamourizada. Então explica para o pessoal o que é. Não, é a terceirização. Concordam? Quando você, horizontalmente, você está terceirizando. Quando você coloca a linha de produção em diversos tomadores de serviço, você está terceirizando a descentralização horizontal do mercado. Eu acho esse nome ótimo. Eu acho que terceirização... O que é terceirização? Eu acho uma bobagem. Eu acho que o certo seria isso. E quando você lê o acórdão, são três lugares importantes do Supremo em relação a esse tema. O primeiro, quando a gente fala o primeiro do ministro Barroso, o outro do ministro Fux e aquele também do profissional liberal. Quer dizer, quando se decide que a terceirização ela pode acontecer na atividade fim, quando se decide que a terceirização também na administração pública ela pode acontecer e é preciso verificar a questão da responsabilidade, da fiscalização da empresa tomadora, e outra, quando o Supremo vem para me dizer, olha, o trabalho intelectual, o regime jurídico que ele estabelece, até muito próximo do que acontece na vida prática, que seria a pejotização, que a gente chama de pejotização, seria também plenamente legítimo. E eu acho que esse trio de julgados do Supremo é essencial para uma quebra, uma ruptura muito grande do que a gente entendia de tomada direta de serviço e das possibilidades que poderiam acontecer. Recentemente, até o TST, como uma válvula de escape, me parece que a única questão que sobrou fora do radar do Supremo, veio aquela condenação milionária da empresa que terceirizava trabalho temporário sem preencher os requisitos, a empresa de trabalho temporário não preenchia os requisitos de capital social, enfim, os requisitos formais
que a lei 6.019 trazia. Quer dizer, antigamente ninguém olhava para aquilo, porque por que precisa olhar se na verdade a gente tem tanta limitação na terceirização? E aí o TST recentemente falou, bom, já que pode terceirizar a atividade fim, já que o sujeito pode ser terceirizado de modo pessoal dentro de uma relação de privatização, já que a administração pública também pode terceirizar. Resta a apuração de requisitos formais. Eu acho que isso foi um grande alarme, pelo menos na advocacia para empresa. Né? E mais, Carol, não só isso, o que a gente percebe é que o conceito de atividade meio e atividade fim volta a ser um conceito de gestão. E desaparece como conceito jurídico. Não existe mais a insistência em debater atividade meio e atividade fim. E quando você tem essa liberação, mas a 619/74 agora nessa liberação ela traz os requisitos objetivos, como a Carol diz, mas traz um novo olhar, e esse, na nossa opinião, vai ser o grande debate da terceirização. Um novo olhar sobre especialidade, isso passa a ser relevante no debate das lides trabalhistas. Existe especificação da atividade que vai ser exercida por aquele trabalhador terceirizado? E isso passa a ser uma reflexão presente nas lides. Então a gente tem uma virada de chave, não pós-reforma trabalhista, porque mesmo após a reforma trabalhista esse debate ainda avançou muito. Eu diria que agora, de 2 anos para cá, nessas últimas decisões que nós tivemos de repercussão geral, para trazer o tema de terceirização para um novo patamar. E ressuscita, Carol, um outro debate que se tinha muito, que era da isonomia. Né? E as pessoas acabam trazendo aquele debate de isonomia de volta para o centro dos debates jurídicos para poder discutir. Mas o fato não se cabe mais ficar, sob o ponto de vista da advocacia, debatendo se a terceirização é boa ou ruim. Cabe aos advogados alertar os pontos positivos e negativos da terceirização. Eu gosto de dar um exemplo muito bacana que aconteceu comigo uma vez, e eu falo, isso é o melhor exemplo da terceirização. Eu fui dar uma aula antes da pandemia, uma aula inaugural do semestre na Faculdade de Direito da UFG. E cheguei lá, tentei entrar, chega um guarda terceirizado e fala, o senhor é aluno? Eu, não. O senhor é professor? Eu, sou, né? Ele falou, cadê sua carteira? Eu, então, deixa eu te explicar. Aí ele já me olha assim com aquela cara, o cara tá querendo me dar um golpe, né? Eu falei, não, porque eu vou dar uma aula, fui convidado. Ele falou, olha, se não tiver carteira de aluno, de professor, não entra. Não, mas vou dar uma aula, estou autorizado. Ele falou, olha, não tem papel aqui te autorizando. Aí eu tentei ligar para a diretora da faculdade, para o coordenador do curso, e os dois me atenderam. Eu falei, não, tá bom. Aí eu fui embora, dei a volta na praça universitária, todo mundo aqui conhece, é impossível estacionar lá no horário de início de aula. Deu umas 16 voltas na praça universitária, falei, vou ter que voltar lá. E aí eu cheguei lá e falei, meu amigo, é o seguinte, eu vim da aula magna de início do semestre. A aula começa às 8 horas da manhã, são 8h05. Eu não me atraso. E eu estou atrasado. E você tem que me deixar entrar. Ele falou, lamento, mas se você não tiver a carteira de estudante, de aluno, se você tiver a carteira de professor, não tiver uma carta aqui te autorizando, falou, liga lá dentro e pede para chamar o diretor da faculdade. A doutora Bartira era a diretora da faculdade na época. Pede para chamar a diretora da faculdade. Eu falei, não, ela não é minha chefe. E nesse momento eu olhei assim e falei, e agora? Eu vou largar meu carro aqui na entrada do estacionamento e vou entrar e ele se vira, jogar a chave na mão dele. Eu falei, então toma, né? E bem nesse momento a Bartira me liga. Eu falo, Bartira, ela falou, cadê você, Rafael? Eu falei, Bartira, eu tô aqui na porta, eu não consigo entrar, porque tem um vigilante terceirizado da universidade que diz que eu não posso entrar porque eu não tenho ela. Nossa, esqueci da autorização. E bem nesse momento chega o chefe dele também. Eu não, pois é, Bartira, mas alguém tem que liberar, e não sei o que, etc. Aí o chefe dele fala, você está falando com quem? Eu falei, com a doutora Bartira. Ele, me dá o telefone. Eu passo o telefone pro cara que era o supervisor. Aí ele conversa no telefone, vira pro cara e fala, pode liberar. Aí o cara vira para ele e falou, só assina aqui? Sério? Aí ele assinou, o cara me liberou e eu entrei. Qual que é a visão de vocês sobre aquele ato?
Do ponto de vista de atendimento ao cliente, horroroso. Do ponto de vista do exercício da profissão e da responsabilidade daquele trabalhador terceirizado, perfeito. Perfeito. Então, o que o empresário tem que entender é que isso é terceirização. A partir do momento que ele faz, ele vai abrir mão de algumas coisas. Claro que esse exemplo é um extremo, né? Apesar de ter acontecido exatamente assim, esse exemplo é um extremo, mas a avaliação de terceirização, muito mais do que jurídica e econômica, passa a ter dentro do seu negócio do que você espera dele. E é responsabilidade da advocacia demonstrar isso. E quando chegar ao judiciário, o debate vai ser responsabilidade econômica, que está liberado, apesar do data máxima vênia absurdo da restrição da responsabilização do poder público, que é absurda essa limitação, mas enfim, já tá, a Inês é morta, né? Nesse caso, para a gente avançar agora em requisitos formais da terceirização que passam a ser relevantes, e a gente tem muita dificuldade no direito do trabalho de achar que são relevantes os requisitos formais, né, pelo princípio da primazia da realidade, mas o contrato de estágio está aí para provar que não é assim. Quanto mais liberatória a jurisprudência, mais necessários são os requisitos formais, inclusive quanto à especificidade lá da atividade que vai ser desenvolvida. Boa. Podemos ir para frente? Obrigado por ter falado que foi boa. Esse é outro que eu pedi para ela explicar o que é. Ampulheta realista. Não, a contagem de tempo passa a ser mais aderente à realidade. Ou seja, a evolução da CLT assiste à exterminação do ponto do horário de transporte, casa e trabalho, nas postos cabíveis hora itinerário. A gente tem todas as referências, as exceções do 58, 59 lá em relação ao empregado. Isso eu nunca tinha visto, mas não sei se aqui o pessoal faz muito isso, mas lá não tem nem tanto. Que o empregado fica na empresa para rezar, para fugir de problema de força maior. Não, Carol, aqui a gente tem, eu já vivi isso muito, um campo de futebol no fundo da empresa, em que termina a jornada, o pessoal vai lá jogar bola. É isso aí. Mas você está brincando, mas eu já defendi reclamação trabalhista do cara pedindo hora extra, porque ele era o cara que organizava a pelada. E o empregador, ele ficava brigando com ele para saber se ia ter a pelada ou não, então ele se sentia trabalhando. E ele ainda pede a bola e pede a resenha, porque ele fala que organizava a resenha, que é aquela cervejinha depois da pelada, né? Então acontece. Então, quer dizer, lá no Rio a gente ficou com dificuldade de entender esse pessoal que fica na empresa e não trabalha, mas o fato é que você, quando você tinha uma concepção de que estar na empresa significa trabalhar, primeiro que acabou esse conceito de estar na empresa. A empresa não é mais escritório, não é mais fábrica, pode ser qualquer lugar. A gente tem visto esses contratos de nômades digitais, working for anywhere, você pode trabalhar da praia de não sei aonde, e como é que vai regulamentar isso, qual a legislação aplicável, imagina qual a jornada aplicável em relação a isso. Agora, quando vem, então, a sedimentação da MP do teletrabalho, por lei, e me traz o teletrabalho a projeto e o outro teletrabalho, diz assim, olha, esse teletrabalho a projeto, realmente, a gente não tem que fiscalizar essa jornada. Mas o outro é possível, o tratamento pode ser similar ao que a gente tinha de trabalhador externo, ou seja, se regulamentar, se controlar, vai haver direito a eventuais horas extraordinárias. Então, esse conceito de eu estar dentro da empresa significa necessariamente eu estar trabalhando, ele fica completamente desmantelado. Você pode estar trabalhando fora da empresa, em qualquer lugar, o ambiente de trabalho passa a ser qualquer lugar, isso desafia a questão de jornada, isso desafia a questão de saúde e segurança do trabalho, vários outros conceitos, né, que a gente estava acostumado pela CLT, mas isso traz uma ampulheta, uma contagem de tempo de serviço, que pode ser um retrato mais fiel do tempo de desgaste de energia em prol do trabalho. E aqui eu faço duas considerações. Uma, exatamente a que o Rodrigo de Sá aqui no Instagram fez, lá do Rio de Janeiro, enquanto nos acompanha, em que o Rodrigo, ele pontua que muito mais importante, e é exatamente o que eu ia falar, de onde o trabalhador está, se ele está ali na atividade da empresa realizando alguma coisa ou não, é se ele está à disposição do empregador.
E aí esse passa a ser o grande tema e o grande debate, se estava à disposição do trabalhador, porque é aí que a gente vai ter efetivamente o debate dessa hora extra. Mas aí não tem jeito de não puxar, Carol, especialmente ante a nova legislação, a realidade do teletrabalho. Né? E o teletrabalho ante agora o teletrabalho misto. E essa mudança de ausência absoluta que em 2017 veio do controle de jornada do teletrabalho, criando-se a expectativa de que o teletrabalho estaria distante de horas extras, e isso de forma assim, muito rápida foi esperada pela doutrina quase que de forma maciça e pela jurisprudência que começou a aparecer. Não tem que se falar de que porque o regimento de teletrabalho na hora extra, passou-se a entender que a disponibilidade, se controlada, passaria a existir efetivamente alguma forma de visualização, mas agora com a MP e a sua conversão em lei, a gente passa a ter uma figura diferente. E todos nós, advogados que trabalhamos eventualmente numa estruturação de teletrabalho do empregador, e que isso foi antes de 2, 3 meses, a partir de agora, a gente passa a ter uma responsabilidade de revisitar isso. Porque passa a lei a dizer o quê? Que o teletrabalho só não tem controle de jornada se eu estabeleço um contrato por obra ou tarefa. E aí vem o questionamento, e o que é esse contrato por tarefa? E como é que eu vou fazer esse estabelecimento? E se eu simplesmente falar que ele vai cumprir o fluxo que eu for passando para ele, será que isso é o suficiente para definir que é tarefa? Ou será que ele está à disposição minha por uma questão de ampulheta, para ficar vendo isso negócio? Uma questão de cronologia, de definição de tempo. Então a gente traz uma revisitação para toda essa legislação do teletrabalho e que ela bate aonde? Bate nos escritórios de advocacia patronal, para daqui a pouco, daqui 1 ano ou 2, bater nos escritórios de advocacia de reclamante, para daqui a pouco, mais 1 ano ou 2, bater no tribunal. Então a gente acaba... que a gente tem um tempo para encerrar, mas está sob controle. Então vamos embora. Gente, Carol tá brigando comigo ao vivo. Aqui, eu tenho que fazer a parte chata, né, gente? Aí o 4, porque são 10. Vou ficar nervosa então. Mas a gente ainda tem 40 minutos. Ah, tá. Ué, então É porque encerra assim. Não, pro então já não debate. tem 40. Aí, então vai. Então a arquitetura... Gente, olha que nome fantástico. Sério. Eu nunca mais vou vender consultoria. Eu vou dizer que eu estou oferecendo a arquitetura remuneratória arrojada. Mas é por isso, meu filho, que você pode ser meu estagiário lá no escritório. Aí a gente só vende isso. Quem quer saber, não, eu vou fazer um plano de carro. Aí o meu concorrente vende pela metade do preço. Mas uma arquitetura remuneratória arrojada, aí só Lara Martins e Tupinambá, o Tupinambá Lara Martins vai oferecer, né? Vai oferecer. Agora, e o que seria isso? Justamente a consciência de que, né, quando a CLT ela começa há 80 anos atrás, a ideia é, o que é salário? Caramba, tudo que seja contraprestativo, tudo que você receba. E isso vai arrefecendo, né, o para-trabalho, pelo trabalho, a alteração do 558, não, 458, quando fala assim, olha, se você der coisas que a gente acha bom, nunca vai ser considerado salário. E aí você pode dar seguro de vida, você pode dar um plano odontológico, você pode comprar coisa para fazer o curso. E aí, finalmente, o último movimento dessa evolução é quando a reforma trabalhista vem e fala assim, então vamos fazer o seguinte, o salário vai ser só o que vocês chamarem de salário e dá para você criar uma arquitetura remuneratória arrojada, de você remunerar as pessoas. Hoje, o sujeito que está no mercado de trabalho, ele tem uma mentalidade muito voltada para políticas de meritocracia, né? Você tem a entrada dessas novas gerações, Y, X, Z, no mercado, elas não são de puxar o saco do chefe, nem de trazer a maçã para a professora. Eles batem a porta na nossa cara, falam que está errado, mesmo sendo chefe. Então, essa política de meritocracia, ela tem um fator de motivação no mercado, na engrenagem do mercado, e o sujeito pode, de fato, criar uma política de remuneração em que a premiação por performances além
da esperada, pode representar, às vezes, o maior núcleo da sua, do salário gênero, em tese, né? Tem muita crítica, porque o regime previdenciário não acompanha isso, porque se você sai de férias, você vai ganhar o seu R$1, o seu salário mínimo, e, na verdade, no dia a dia você estaria ganhando 10, 15 salários mínimos. Mas é um desafio que a gente ainda tem que ponderar todo o retrato disso em relação ao regime de previdência e em relação às hipóteses de suspensão e de interrupção do contrato de trabalho. Mas, ainda assim, o fato é que a CLT ela traz uma ideia de uma musculatura que ninguém aguenta. Né? O mundo está muito... Quando eu fui fazer direito de trabalho, agora que o meu escritório de ação social dele vai oferecer todo o serviço. Você é estagiário. Mas o fato que o que mais me atraiu, eu sempre falo isso, foi o mundo da CLT. Para quem tem uma carência no coração, para quem tem que precisa de um aconchego, um calor humano, a CLT é aquele negócio, aquela promessa de que a vida só vai melhorar, tudo que é uma condição benéfica, que acontece mais de uma vez, você já pode falar, ganhei para sempre. É o contrário de todos os riscos que a gente tem na vida. Mas isso chama princípio da vedação do retrocesso, não é da Constituição. Exato, mas ninguém vivencia isso como o sujeito que é ídolo da CLT, que é fã da CLT. Essa promessa de um mundo cada vez melhor, de você ganhar cada vez mais, quer dizer, hoje eu estou vindo para Goiânia no Congresso. O ano que vem, se me chamarem de novo, quer dizer, eu estou vindo, e aí trouxe minha mãe e meu filho para ir no negócio das Caldas Novas. Eu acho que no ano que vem, a expectativa é sair daqui direto para Disney. E daqui, e no outro Congresso de 2006, a gente está saindo em vida de CLT, no outro Congresso, eu cabe uma excursão para Marte com o Rafael dando tchauzinho com o meu filho no foguete. Então a vida da série, a promessa, né, é que sempre vai ser melhor. Tudo que eu optar e falar assim, poxa, realmente, eu acho que o foguete fica um pouco demais. Se você falou isso, é porque você tinha algum vício de consentimento, porque nem o que o empregado fala contra ele tem valor. Então, esse universo da CLT, eu acho que é uma promessa de vida boa. Mas o fato é que o mundo hoje globalizado não tem mais musculatura para ofertar. E não só por isso, a cada 10 brasileiros que trabalham, que acordam de manhã e vão fazer alguma atividade, só 30% é que está dentro desse regime de CLT. Né? Os outros são autônomos, os outros são outros perfis contratuais. Então a gente tem uma regulamentação que está voltada para uma minoria do mercado de trabalho. Até porque quem patrocina esse mercado não consegue oferecer tudo de bom, toda essa vida boa que a CLT promete. Então, acho que é isso. Mas nem sempre fica aí, então. O doutor Gustavo pediu para eu avisar que o Instituto Goiano de Direito do Trabalho é o organizador do evento e não se responsabiliza pela opinião dos palestrantes. Muito obrigado. Voltando aqui, mas dentro disso, que Carol, eu quero trazer uma análise aqui. Primeiro, a Jane já falou aqui que essa arquitetura remuneratória arrojada vai ser vendida como ARA. ARA, entendeu? Mas brincadeiras à parte, veja, mas nós temos também as ferramentas de uma arquitetura remuneratória tímida, né, que não precisa ser arrojada. Ferramentas do dia a dia, do cotidiano, de buscar. Porque existe um mito de que o empregador quer sempre explorar e que o empregado ele quer sempre usurpar, né? Ou o contrário. Mas por que eu digo que é mito? Porque o que carece é esse princípio de solidariedade, porque há efetivamente uma disponibilidade de aumento de remuneração, mas há muito mais o receio do efeito em cadeia, dos reflexos tributários, previdenciários, trabalhistas em cima daquele aumento de remuneração. E talvez até da surpresa do que pode representar uma lide trabalhista em torno disso no futuro, e isso faz com que haja timidez no avanço dessas estruturas. Mas dentro disso, aí cabe aos advogados, aí eu quero fazer 3 considerações muito rápidas sobre isso. Em primeiro lugar, criar mecanismos de premiação, e não é aquela história, né, gente? Eu vejo o pessoal pegar, vendedor de shopping, ganha um salário mínimo mais 3% de comissão. A partir do mês que vem, é um salário mínimo mais 3% de prêmio.
Não, isso não é estruturação, né? Isso vai dar problema, não tem a menor dúvida disso, isso é fraude. Mas o que eu estou dizendo é que quando vai se criar uma estrutura dessa, precisa se criar uma política inteligente e medida e, acima de tudo, adequada ao negócio específico. Porque o negócio é sazonal e as pessoas resolvem criar métricas de premiação lineares. Então tem mês que o trabalhador não precisa fazer absolutamente nenhum esforço e vai bater todas as metas, e tem mês que o trabalhador pode fazer o que quiser na vida que ele não vai bater a meta. Então a gente tem uma responsabilidade de construção não linear das premiações. Esse trabalho precisa ser mais íntimo e ligado à realidade de cada negócio e de cada empresa. Então essa é a primeira consideração. Segunda, a gente assumiu no Brasil uma ojeriza a associações e grupos, né? As pessoas não descem nem para a assembleia de condomínio. Falam, não, lá vai dar briga, não vou não sei o quê. E aí começa essa ojeriza de associação de grupo, e isso foi transferido ao longo dos anos para os sindicatos. E aí quando vem a reforma trabalhista, um verdadeiro ataque sindical, em decorrência do custeio sindical, você acaba transformando isso num pensamento de que o sindicato não serve. E aí o que a gente percebe na pandemia? Um fortalecimento da negociação individual sobre a sindical, num equívoco de interpretação de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que simplesmente nega uma liminar, e as pessoas já pensam que já está julgado, não foi julgado, e que vai ter nenhuma dúvida disso, uma modulação daqueles efeitos para aquele período da pandemia, e um sentimento de afastamento do sindicato. E aí você vê uma legislação do teletrabalho dizendo que é negociação individual, que não passa pelo sindicato. Você vê a negociação da 14457 de antes de ontem, falando também da negociação individual desse ajuste e flexibilização de jornada, enquanto que o que eu trago é um pensamento, uma reflexão absolutamente contrária, principalmente para quem advoga para empresário. Traga o sindicato. Faça a sua construção e sente com o sindicato e fala, eu quero apresentar isso. E o sindicato vai criticar, porque é o trabalho dele, mas ouça o sindicato. E preste atenção numa construção, porque a partir dali você sai com um acordo coletivo, e agora com a validação do Supremo Tribunal Federal, isso vai ter efetivamente segurança jurídica nessa construção, para que a gente possa fazer essa arquitetura. Então eu recomendo fortemente, não se afastem dos sindicatos, se aproximem dos sindicatos nesse diálogo do que vai ser construído dentro dos aspectos remuneratórios. E aí, é claro, infelizmente, há ainda sindicatos que não evoluíram e se recusam a negociar essas estruturações. E aí, nesses casos, não tem outro jeito senão caminhar distante dos sindicatos. Mas os sindicatos que evoluírem, estiverem dispostos ao diálogo, a construção disso por um acordo coletivo é muito interessante. E o terceiro ponto que eu ia falar, o direito do trabalho é muito lindo, né? Antes de ontem, a 14.457, cria uma parcela diferente também, de indenizatória, em que se possibilita a todos os empregadores criar, por exemplo, uma remuneração para todas as mães e pais, né, que têm filhos, que não é mais até 6 anos, até 11 anos de idade, indenizatória, para substituir a creche naqueles empreendimentos, aqueles estabelecimentos que tem mais de 30 mulheres com mais de 16 anos de idade. E você acaba construindo, por meio de alterações legislativas, uma segurança jurídica nessas coisas. Acho que falamos muito desse tema. Falta 5 minutos. Vamos sortear mais um. A classe litigância responsável. Gente, sejam responsáveis para litigar. Negociação. Com responsabilidade. Vamos pular. Negociação de direitos, vamos usar essa fala que eu acabei de falar. Fica por isso. Fica por isso. É porque falta 5, o Fernando falou. Pedidos líquidos. Gente, eu achei fofo esse slide. Nossa. Eu acho que isso foi um grande avanço, até tem a ver com tudo. Isso mata todos os slides, porque assim, fala de litigância responsável, fala de... porque na verdade eu acho que Vou mostrar para a turma o slide. o grande ganho processual da reforma, acho que foi trazer uma litigância responsável. E esse foi um elemento importante. Quer dizer, na verdade, qualquer reclamação ajuizada é uma promessa de tornar o sujeito um milionário. Então, a partir do dever... Exagero, cara.
É assim, não que eu fizesse isso, mas pagou muitas contas lá de casa. E eu acho que depois da reforma, você tem liquidações muito mais tímidas, muito mais previsíveis, né? E não existe mais esse escalonamento, principalmente também depois da decisão, cá entre nós também, depois da situação dos juros de 1% que vai embora e da história toda, que também diminui muito. Mas eu acho que o dever, né, do 840, de trazer o pedido certo, o pedido liquidado, ainda que tomado como uma estimativa, ele dá uma previsibilidade no contingenciamento das empresas muito mais, muito menos selvagem do que a gente tinha de reunião antes da reforma de jurídicos internos, em que qualquer defesa, processo mal cuidado poderia quebrar uma empresa. Hoje, esse dever de liquidar, ele traz, né, sem prejuízo de que também essa estimativa, né, essa valorização do pedido, ela também vai refletir em relação aos honorários, vai também refletir o outro slide que resolve com esse, a história da gratuidade. Porque o que era a gratuidade? Se você não conseguisse a gratuidade, você tinha algum problema, você tinha que rever, pelo menos, não sei se é primeiro grau aqui em Goiás era assim, não, isso era um estado de espírito, o negócio da gratuidade. Você estava vendo um negócio na vitrine, não conseguiu comprar, pede gratuidade, porque você se sentia pobre. Mas você não tinha o parâmetro de 5 vezes do salário, não tinha o parâmetro de 2 vezes do salário, não tinha o parâmetro de ser assistido pelos sindicatos, de não tinha nada. Bastava você levantar o dedo e pedir a gratuidade. E se o juiz não desse, o que aconteceu? Tem que ver o que aconteceu com esse juiz. Então, era natural. E hoje não. Hoje, inclusive, tem uma ADC no Supremo recente, que é a ADC 80, que foi distribuída tem alguns meses para o ministro Fachin, para falar sobre esses critérios que vêm com a reforma para o deferimento da gratuidade, dos 40% do benefício do INSS. Mas o fato é que essa parametrização, ela, apesar da lei 5584 trazer antigamente, apesar da CLT algumas vezes ter colocado, a vida real era que todo empregado ganhava gratuidade. E hoje não mais. Hoje me parece que, como tudo na vida, o processo passa a ter um risco. Isso foi uma quebra de paradigma muito grande do ponto de vista processual, né, na reforma trabalhista. Então isso mata vários, vai. Vamos lá, não vou nem comentar, Carol, porque inclusive eu acabei de falar com o Fernando aqui, que ele está falando que ia acabar às 3, mas Gustavo, atrasou 17 minutos para começar. Então eu estendi aqui com o Fernando mais 10, que é a metade do que atrasou, para eu e a Carol conseguir. Mas, como eu sei que o presidente é democrático, vamos colocar a Assembleia. A gente pode estender 10 minutos, gente? Presidente, desculpa. Vamos lá. Gente, esse é fofo. Gente. Mais formato. Gente, não fui eu que fiz esse slide, eu juro. Eu quero deixar claro isso. Mais formatos de solução para conflitos. Vamos falar de um tema que é tabu ainda no direito do trabalho. Vamos falar de um tema que é tabu no direito do trabalho. Mediação e arbitragem. Né? É um grande tabu, tanto sobre o aspecto da mediação quanto do aspecto da arbitragem. E isso tem sido enfrentado de forma tímida muito em São Paulo, no TRT da 2ª região, e aqui em Goiás são raros ainda, um outro caso que aparece. E o que eu tenho a dizer aqui? A mediação é fácil de a gente resolver, porque a gente tem o estabelecimento de um mediador entre empregado e empregador. Quando chegam no consenso, é só você buscar uma homologação daquele acordo extrajudicial na Justiça do Trabalho, que isso resolve. A grande questão é o debate da arbitragem, né, com um recorte de remuneração de a partir de quanto você pode entender que aquela relação jurídica ela pode ser definida pela arbitragem. E existe um duelo entre a tentativa de não permitir que o empregado ele se sujeite a demandas e a condições em que o terceiro, que não o Poder Judiciário, vai enfrentar, e talvez um receio, que na verdade é um mito, de enfraquecimento do próprio Poder Judiciário. Porque
A arbitragem, e eu concordo que a gente não pode estabelecer a arbitragem se a gente não tem condições muito claras, previamente estabelecidas e, aspas, uma paridade de forças ali entre as partes, mas também beira o absurdo uma parte esclarecida, uma parte com advogado constituído, uma parte que se submete a todos os ajustes de arbitragem e buscar a contestação daquela arbitragem perante o Poder Judiciário. Também não me parece razoável esse extremo. Quer acrescentar? Não, tá bem. Pronto. Gratuidade. Esse é o filho da Carol mais novo, brincando com as notas, que ela usou a foto dele. Gratuidade de justiça parametrizada. Você falou já, né? Na verdade. Você falou aquela hora. E aí aquela hora, quando você falou, eu ia falar de honorários, não falei, vou trazer agora. O Leopoldo pediu para não falar de honorários, que apesar dele ser debatedor, ele preparou uma fala sobre honorários. Mas eu vou falar só um pedacinho aqui, tá, Leopoldo? Tem acontecido algo muito interessante que a gente tem observado. Depois do Supremo Tribunal Federal falar da inconstitucionalidade dos honorários ao reclamante, quando ele é beneficiário da assistência judiciária, aparentemente uma parcela dos julgamentos se esqueceu do embargo de declaração na DPF. E o embargo de declaração traz justamente o debate não é para deixar de condenar em honorários, é para suspender a execução dos honorários enquanto prevalecer as condições de assistência judiciária. E todos os dias, mais e mais comandos judiciais estabelecendo um afastamento. Deixo de condenar nos honorários. Esse é o texto que está vindo. Deixo de condenar nos honorários. E aí precisa trazer a matéria para recurso. Isso é mais um tema de recurso, de enfrentamento. Em alguns casos, no próprio segundo grau, ainda confirma essa decisão. E aí você vai ao Tribunal Superior do Trabalho, acaba subindo a recurso de revista só por causa dos honorários, porque os outros temas, muito provavelmente, nem seriam matéria que conseguiriam os empregadores, principalmente, subir aquele recurso de revista. E aí o processo para inteiro para se debater em cima de um tema que o Tribunal Superior do Trabalho ele já está praticamente unânime nessa matéria, que os honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo com relação ao reclamante, devem ser arbitrados e ter a sua exigibilidade suspensa quando se tratar de assistência judiciária. Aí um outro debate, que não tem nada a ver com a decisão do Supremo Tribunal Federal, é quais que são os critérios para afastar ou não a assistência judiciária. Isso também tem se avançado, mas não é o tema do nosso painel. Número 10. Processo de teses e limpeza de massa. Foi o tema do Calcine aqui na palestra anterior, mas eu acho que vale uma pontuação. Carol, como ela é amicus curiae de 9 entre 10 temas trabalhistas no Supremo Tribunal Federal, tem muito a acrescentar aqui no assunto. Não, eu acho que isso realmente também é outro modelo que veio para ficar em relação ao sistema de precedência. Então, hoje, né, não só cada vez mais os temas trabalhistas eles estão sendo formatados não só no TST, lógico, mas principalmente no STJ. Acho que nunca houve tantos temas trabalhistas importantes pautados com repercussão geral reconhecida. Então, assim, o Supremo, de fato, acaba que uma média de 2, 3 processos importantes ao mês resolvem teses trabalhistas que vinham sendo debatidas. Isso abre um nicho legal para a advocacia trabalhista, mas a leitura do 927 do CPC, né, o processo de precedente, ele muda também totalmente o jeito de advogar. Desde a primeira instância, você prepara na petição inicial, na contestação, um processo que vai gestar, que vai ter ali latente uma discussão de tese. E aí você pode não só já trazer precedentes vinculantes, já pedir aplicação de precedentes vinculantes, mas como todo novo processo hoje pode ser
um bom candidato para desenvolvimento de tese nos tribunais superiores. Então, eu acho que aquela advocacia de massa, ela tende, num período cada vez mais estreito de tempo futuro, ao desaparecimento. Porque, não só porque o processo passa a ser um risco, então você não vai litigar com aquilo que você sabe que você vai perder, porque você vai pagar, mas porque cada vez mais as teses vêm sendo moduladas no Supremo. Então, o advogado hoje que se imagina um advogado de contencioso de primeira instância, ele se perde. A gente não existe mais, né, esse cenário tão apartado como a gente tinha antes do CPC de 2015, antes da lei de 2015, enfim, nos últimos 10 anos vem sendo cada vez mais desafiador para a advocacia trabalhista. Então, é uma advocacia que, por incrível que pareça, ainda existe os postulantes, mas a demanda que se coloca para o mercado é cada vez mais técnica, cada vez mais complexa em termos de monitoramento, de jurimetria de todas as decisões que vêm sendo proferidas nos tribunais superiores. Então, acho que isso também acaba sendo um dos nossos top 10, né? Porque é um ponto de destaque. Então, acho que a eleição foi boa, assim, não porque eu fiz... Eles que acham. Não, porque eu acho assim, né? Tem a parte de direito material. Para de defender o patrimônio. Não, esse trio, contrato, jornada e salário. Acho que do direito processual, esse trio, custeio, né, ônus financeiro do processo, recursos, e mais qualquer outro? Agora me perdi. Custeio, recursos não sei. e arquitetura. Não, tem nada a ver. Meus amigos, deixa eu falar um pouquinho desse slide. Ah, sim, vai. Divirjo. Do quê? Da extinção. Da extinção? A criatividade infinita, Carol. Vai ser sempre uma busca de sedimentar e buscar soluções coletivas e sempre uma tentativa de encontrar novos direitos por um motivo muito simples. Porque nós temos um legislativo descompromissado com a segurança e com a estabilidade jurídica. A verdade é essa. Por exemplo, a gente debatia hoje no almoço, né? E, gente, absolutamente zero de posicionamento. A gente tem eleição presidencial daqui a pouco. Se um presidente ganha, você continua avançando em reformas trabalhistas da maneira que vem fazendo. Se outro presidente ganha, você muda completamente os avanços ou medidas ou retrocessos, não estou julgando, das alterações trabalhistas que vem acontecendo. De forma que a cada 4 anos, uma mudança de legislativo reestrutura todo o direito do trabalho. Reestrutura todo o direito do trabalho. Então essa segurança e justiça vai acabar? Não vai. A lei muda, desestabiliza o julgamento, revisita. Nós temos um legislativo descompromissado com a segurança jurídica. Então... Eu acho que o importante é o estagiário que tem opinião. E outra, eu precisava falar sobre esse slide aqui também, porque o Fernando me deu um bilhetinho aqui falando que a gente tinha um pouco mais de tempo. Provavelmente porque o outro palestrante ainda não chegou, então a gente pode ainda ficar conversando um pouco. Mas ainda tem um debatedor que vai falar, então... Carol quer falar. Esses somos nós. Porque Valeu, eu fiquei pessoal. muito feliz de ter conhecido a porque quando a gente vê a pessoa, você tem ali a visão e você tem a audição. Mas você está presente, quer dizer, eu posso dizer que você é uma pessoa fofa de abraçar e uma pessoa cheirosa. Então, são coisas que a pessoalidade hoje me proporcionou. Então, eu fiquei muito feliz de conhecer o Daniel. Daniel é meu filho. Daniel é o filho, mas também fiquei muito feliz de conhecer o Daniel e o pai. Obrigado, gente. Olha, o debatedor vai trazer um questionamento aqui pra gente, mas em respeito ao pessoal da live que está acompanhando, inclusive eu quero avisar aqui, doutor Hélio, que o doutor Tadeu disse que está acompanhando na live, que ele não pôde vir no tribunal, mas ele está aqui. Se tiver perguntas da live, podem fazer também, que a gente responde aqui. Então, muito obrigado pela palestra, gente. Sem sombra de dúvidas, foi o
debate mais animado. Ainda mais depois do almoço, assim, todo mundo estava meio quietinho, de repente todo mundo sorrindo, isso é muito bom. Isso Parabéns, acontece, essa dupla é dinâmica. Isso acontece toda quinta-feira, 7h50 da manhã. Vocês podem entrar lá no Instagram meu, da Carol, que tá aí, do Trabalho Notável. Enquanto você está tomando café, indo pro escritório, você deixa lá a gente falando esse tanto de coisa aí para vocês. Então eu vou passar a palavra para o Dr. Murilo, que é nosso debatedor, que ele vai fazer um questionamento aí para essa dupla. E aí vocês podem responder compartilhadamente ou isoladamente, caso queiram. A gente não faz nada isolado, né? Então, eu já percebi. Boa tarde a todos, privilégio estar aqui, ver tantos amigos, Rafael, Carolina, que eu conheci presencialmente hoje também, eu já conhecia pelas redes sociais, Fernando, amigo, cumprimento todos vocês na pessoa da professora Maria Lívia, que não posso deixar de registrar a presença, muito nos honra aqui desde o primeiro dia do Congresso. E um questionamento, Rafael, também sem qualquer viés político, Carolina. Nós falamos aqui, acaba que a fala de hoje fala dos 80 anos da CLT, é uma fala extremamente ampla, como o Rafael falou no início, mas ela aborda todos os pontos que nós tratamos ao longo do Congresso, desde quarta-feira, né? Falamos aqui de prova digital com a doutora Ana Paula, falamos também dos precedentes com o doutor Calcino mais cedo, então todos os pontos, todas as temáticas do Congresso foram contempladas por essa fala que foi meio que um resumo desse top 10. Como vocês entendem, e esse é claro é um exercício de futurologia, nós dependemos de política de eleição e tal, mas sem entrar nesse mérito, mas como vocês entendem que o legislativo deve se comportar para que essas reformas, essas mudanças legislativas acompanhem também as mudanças, né, as alterações nas relações de trabalho que são cada vez mais dinâmicas. Quais os temas, quais os pontos que devem ser reformados, o que vocês entendem que deve evoluir ainda para além desses temas que já são debatidos no Legislativo e também que estão, como a Carolina disse, no STF, nos tribunais superiores ainda, com repercussão geral pendente de julgamento. O Murilo, uma coisa que eu falo muito em sala de aula, principalmente quando a gente vai falar para acadêmico, né? Que existe na cabeça do acadêmico uma separação muito clara de política e direito. E eu falo para gente, não se iludam. Quando a gente está falando de direitos sociais, você necessariamente está falando de política também. Porque você está falando, porque quando você está falando da política, na verdade você está falando de papel do Estado, do formato da Constituição e de partidos e de ideologia. Então, a gente tem que deixar um pouco a hipocrisia do lado no devenir, porque discutir legislação de direitos sociais é discutir política. Gente, o Lima chegou, a gente pode avançar, tá? Oi, chefe. Então, quando a gente vai discutir, inclusive quando você fala continuar evoluindo, você já está se posicionando. Porque você poderia falar continuar desmantelando, continuar desprotegendo, continuar destruindo, né? Então, a política e os direitos sociais, o direito do trabalho, elas caminham lado a lado, de fato. E, independentemente de como será construído, se vai ser de um avanço ou de um retrocesso, o que eu vejo é que tem uma coisa que é essencial para absolutamente qualquer perfil ideológico, político, partidário no legislativo, e que se espera muito isso, que é aquilo que eu comentei de trazer um olhar para a realidade das novas relações jurídicas modernas. Não cabe mais, de forma alguma, você isolar duas figuras entre o CLT e o não CLT. Não dá mais. Isso é uma necessidade de avanço. Todas as partes envolvidas precisam dialogar numa construção política e legislativa nesse sentido. De deixar de desproteger tanto o não CLT e criar figuras que flexibilizam a proteção da CLT onde ela não cabe mais, sem abandonar a importância de uma construção seletista. Quer acrescentar alguma coisa? Não, acho que é isso, porque realmente essa evolução até me parece que ela tem alguns canais, alguns vetores. O primeiro canal seria realmente mudanças legislativas, que sem dúvida nenhuma implementam, ou seja, precarização, seja uma otimização da proteção.
E aí o Rafael falou, não, na Inglaterra a gente tem um regime do meio, né, dos workers, você tem isso do trabalhador autônomo, economicamente dependente na Espanha, você tem na Alemanha o para-subordinado, você tem vários perfis contratuais que recebem uma proteção estatal, mas talvez sem essa subordinação direta do Estado, via normatização. Esse acho que é um caminho a longo prazo e é um caminho que eu diria que seria mais fácil. Existe um outro caminho, que é o que a gente mesmo faz na advocacia, na doutrina, na academia, que é uma interpretação prospectiva do que já existe. Então, hoje a gente tem uma Constituição que tem quase que uma novela dentro do Jornal Nacional sobre ela, falando das conquistas e tudo, e na verdade o artigo 7º que fala desse direito que a gente está falando, ele anuncia uma proteção de direitos a trabalhadores, não a trabalhadores que tenham uma carteira de trabalho assinada. Então, a partir do momento que eu me conscientizo que existe um regime constitucional de proteção, eu mesmo, agente, né, da advocacia, do direito como um todo, eu posso implementar e postular coisas para além do que o legislador me colocou na letra fria da lei. Então, eu tenho um caminho normativo, legislativo, que é mais fácil, a gente não tem que pensar muito sobre isso. Eu tenho um caminho de ampliação da interpretação, que parte de nós mesmos. E eu tenho outro caminho que é de evolução autônoma, ou seja, pelos próprios trabalhadores. Seja por negociação coletiva, seja por associação de trabalhadores, que também tem sido, né, um movimento diferenciado de conquista de direitos. Então, não só, quer dizer, se existe um caminho pela frente, acho que ele não pode estar limitado a um legislador que me conceda o direito A, B ou C. Acho que tem alguns direitos que nós podemos descobrir a partir da própria Constituição e que nós podemos negociar nesse mapa de um direito muito mais dialogado do que existia há 50 anos atrás, em que é possível não só negociações individuais, né, diálogo dentro do contrato de trabalho, mas também negociações coletivas dentro de um sistema sindical rígido, rigoroso, fechado, mas também dentro de um sistema de representações coletivas abertas, de associações de pessoas autônomas, de desemprego. Hoje em dia tem sindicato de desempregado pela Europa inteira, então, que tem tido voz e negociado direitos mínimos. Então, esse núcleo de direitos mínimos, né, saúde, segurança, salário mínimo e jornada limitada, eu acho que é um tripé que faz parte hoje já do regime constitucional. Vindo Lula ou Bolsonaro, pouco importa. Isso, assim, a advocacia consegue conquistar isso com o que a gente tem em termos de Constituição e de vivência, de experimentação histórica do direito social no Brasil. Eu vou abrir, então, alguns minutos para vocês fazerem as considerações finais. Podem começar aí, qualquer um dos dois. Pode falar. Eu sou de fato, responde por outro. Hã? Do Star Wars, o quê? Não, porque eu Do slide 10. Não, é porque ele estava falando do fim da litigância de massa, né? E aí era um bonequinho saindo da massa para... exatamente. É porque precisava explicar. Gente, eu quero agradecer a todos e a todas pela oportunidade de a gente estar aqui com vocês hoje. Quero agradecer as diversas pessoas, temos quase 100 pessoas aqui no Instagram que estão acompanhando a primeira live ao vivo presencial do Congresso do IGT e o encontro meu e da Carol. Convidar todo mundo que está acompanhando para conhecer o Instituto Goiano de Direito do Trabalho, igt.org.br, e se associar no IGT. O vice-presidente desembargador Wellington está aqui registrando e falando. E não preciso falar do carinho que é participar do IGT, mas quero agradecer o presidente, nosso querido Gustavo, pelo convite, pela oportunidade, parabenizar pela construção desse congresso, agradecer meu amigo Fernando Mendes aqui pela exemplar condução dos trabalhos e também meu querido amigo conselheiro seccional Murilo Chaves pela oportunidade de a gente dividir esse painel e também a todos vocês, especialmente o pessoal que fica animado aí quando a gente é chamado, um salve para vocês aí pelo carinho
de sempre que nós temos. Muito obrigado, Carol. É isso, querido. Eu também agradeço. Eu esqueci de falar, e falar da Carol, né? E falar da Carol, essa pessoa maravilhosa. Por isso. Era fofinho. Falar dessa pessoa maravilhosa que é a Carol, que eu descobri que ela existe. Né? Eu pensava ainda, juro, que era um holograma criado pelo Fabiano, mas dizer do privilégio que a gente está aqui. Fiquei até com vontade de fazer um outro de frente com notáveis, viu, gente? Tá faltando, né, Fabiano? Mais um de frente com notáveis aí pro mês de setembro e mais um antes de terminar o ano. Porque, gente, pensa num chefe duro que é o Fabiano. Sério, ele fica cobrando a gente o tempo inteiro. Dá um salve pro Procurador-Geral do Trabalho, pro Lima, que chegue, que é o próximo palestrante, que eu tenho certeza que vai construir muito aí para todos nós. Muito obrigado. Gente, obrigado. Caminhando para o encerramento, eu quero agradecer ter o privilégio de ter participado desse painel. Uma honra muito grande estar aqui com a doutora Carolina Tupinambá, a doutora Rafael Lara, o doutor Murilo Chaves. Meu muito obrigado em nome do IGT, Instituto Goiano de Direito do Trabalho. Nós já fizemos diversas propagandas aqui sobre como se inscrever. Eu digo sempre, a gente já tem um bordão que o Dr. Gustavo Afonso já fica com as fichas de inscrições debaixo do braço, não é mentira, olha lá. Então, quem ainda não é inscrito no IGT, faça a gentileza, vem fazer parte dessa família, vocês vão gostar bastante, tá? E eu encerro por aqui minha participação, devolvo a palavra ao cerimonial. Muito boa.